quero te apresentar para, a partir daí, já te fazer a primeira pergunta, Olha. que é o seguinte. O Dr. Aldi, ele é médico preceptor do ambulatório de nutrologia esportiva da pós-graduação BWS Abram. Aliás, é a única pós-graduação médica em nutrologia esportiva apoiada cientificamente por uma sociedade de especialização médica, que é a Abram. Certo. Então, o Dr. Aldi, dentre outras qualificações, ele é nutricionista, ou seja, ele tem a graduação em nutrição, faculdade de nutrição. Depois, ele fez o curso médico, ou seja, ele tem graduação em medicina. Fez a residência médica em nutrologia, no IANSP, não é isso, Aldi? Isso, no IANSP, Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Isso. E prestou a prova de título em nutrologia. Exato. Que é pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Ou seja, para que todos entendam, ele é nutricionista e é médico nutrólogo. E aí vem a minha primeira pergunta, que todos fazem, os leigos fazem, mas tem muita dúvida entre os nossos colegas. Sim. Qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? Certo, vamos lá então. O médico nutrólogo, né, como o nome já diz, é um médico. É mais fácil a gente falar a respeito do nutricionista, depois você entender aí a parte médica do negócio. O nutricionista é aquele profissional que a sua área de atuação em clínica, né, a nutrição clínica, é a que se confunde com o médico nutrólogo. Mas, na verdade, são profissões que se complementam, né? Eu digo assim que tem que trabalhar junto, inclusive, porque o nutricionista ele tem uma formação, uma base muito sólida em formulação de cardápio, de alimento, lida muito com o alimento em si, né? Eu costumo dizer, quando o paciente me procura como médico nutrólogo e me pede um cardápio, eu falo, não, você precisa passar também no nutricionista, porque ele é o profissional que tem a formação sólida no sentido de comida, alimentação e elaboração do cardápio, né, de acordo com até a indicação do médico, né? Às vezes o médico tem um diagnóstico e precisa que esse nutricionista elabore um determinado cardápio que contenha um nutriente a mais ou a menos, ele vai estar responsável por este cálculo e essa individualização deste cardápio. Certo? Não sei se eu me fiz entender. E quando vai para o médico nutrólogo, é responsável por tratar as doenças nutricionais, né? E não só tratá-las, como preveni-las, né? Então, tudo que tem relação com doenças relacionadas ao nutriente, o médico nutrólogo vai atuar. E ele pode atuar com as ferramentas que ele tem em mão, desde a orientação de prevenção, como também, às vezes, medicamentosa, suplementar e usando até suplementos de forma farmacológica, que a gente pode entrar mais em detalhe adiante. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Bom, os fitoterápicos, por exemplo, né? Exato. Fitoterápicos são medicações também, né? O nutricionista prescreve. Sim, depende do fitoterápico, né? Pois viu como é interessante colocar É verdade, porque tem fitoterápicos que têm registro no nosso país como suplemento alimentar. E tem determinados fitoterápicos que têm a prescrição só médica. Por quê? Porque ele incursa com efeitos colaterais que o médico tem que saber manejar, né? Às vezes, principalmente aqueles relacionados ao fígado, né, enzimas hepáticas, né, existem fitoterápicos que não são assim bonzinhos para o nosso fígado, então tem que ser pesado muito com o médico para ver o risco-benefício do uso deste fitoterápico.
E os outros que são considerados suplementos, existe uma regulamentação dentro da profissão de nutricionista a respeito da capacitação deste nutricionista em prescrever os fitoterápicos também, né? Então, você vê que não é uma brincadeira. A gente o paciente acha que porque é fitoterápico, é leve, é um chazinho, é algo que não vai ter Não é bem grandes assim. efeitos. Não é bem assim. Não é bem assim. Bom, mas uma coisa que nos perseguiu, não sei se é o termo adequado, entre aspas, nos perseguiu médicos, Hum, é que nós não podíamos, em anos anteriores, fazer prescrição de dieta, sim, certo? certo. Era competência exclusiva da nutricionista. Uhum, Até que houve uma evolução, até com resoluções do judiciário. uhum, Também eu acho que alguma coisa em nível de Câmara de Deputados, senadores, aprovação uhum, de resoluções, leis que facultaram qualquer médico, não o nutrólogo só, uhum, qualquer médico poder prescrever uma dieta. exato. É. E isso é ato profissional, quer dizer, Uhum, o ato profissional da nutricionista, o ato profissional do professor de educação física, ou seja, nós não podemos prescrever um programa de treino. uhum, Eu posso encaminhar o meu paciente dizendo assim, ele está com excesso de peso ou é obeso, e eu gostaria que ele fizesse um treino concorrente, né? Uma uhum, mistura de aeróbio com força. certo. E botar limitações. Olha, ele tem osteoartrite, osteoartrose de joelho, ele tem Uhum, problema na coluna. Agora, eu não posso colocar assim, treino, 2 pontos, leg press, 60% de uma repetição máxima, sim. 3 repetições por série, Uhum, né? Porque aí eu entro na prescrição propriamente dita, né? exatamente. Então, esse é o cuidado que nós médicos temos que ter, quer dizer, o ato profissional, ele dá essa competência para cada profissional, não Uhum, médico, né? exato. O que acontecia muito com essa discussão do médico poder prescrever uma dieta, um plano alimentar ou não, essa confusão vem muito porque a gente, quando a gente verifica uma prescrição médica intra-hospitalar, o primeiro item da prescrição que nós aprendemos desde a faculdade é dieta, né? Alimentação. Então tá sempre lá, número 1, dieta geral. Ok, o médico prescreveu, foi para o serviço de nutrição, que vai para a cozinha, que vai determinar a dieta geral para aquele paciente. Mas quem determinou o tipo de dieta foi o médico, baseado no diagnóstico de internação daquele paciente. Se ele colocou lá dieta geral hipossódica, é porque esse paciente necessita de restrição de sódio, e por algum motivo. Né? Não é Claro. simplesmente porque é hipertenso. Existem outras situações, outras doenças que cursam com a necessidade de uma dieta hipossódica. Certo? Então, este fato do primeiro item da prescrição médica ser a dieta, não, não poderia ser proibido o médico a prescrever uma dieta, Claro, certo? Né? claro. Teria que chegar assim, o paciente internou, eu tenho que chamar um outro profissional para prescrever a dieta, mas esse profissional tem a capacitação técnica de diagnóstico de doença? Não. Então ficava aquele embate, É, certo? Né? é. E também muitos de nós, Aldi, errava nesse Uhum. primeiro item. Por Uhum. exemplo, dieta livre. O Sim. que é uma dieta livre? Pizza. Dieta livre. Dieta livre, o paciente pode pedir o que quiser, não, não, É verdade. né? Uhum. Então, não é dieta livre, é a dieta normal, por exemplo, mas não livre, para o paciente escolher o que quiser. Tem que Então, usar a nós nomenclatura também correta, né?
Claro, nós também errávamos muito nisso, né? Uhum. Mas, Aldi, eu queria que tu colocasse para quem está nos assistindo, como é que é a rotina do nosso ambulatório? Ah, Tu certo, como claro. preceptor, quer dizer, Uhum. qual é a importância que tem, como é que é a rotina no sentido assim, como é que o paciente chega, para onde é que ele vai, como é que ele é recebido, o que, que é feito, e Uhum. ele retorna, não retorna, como é que funciona isso para quem está nos ouvindo, ambulatório de nutrologia esportiva? Perfeito. Vamos detalhar com calma cada parte, né, para que isso Certo. fique bem sólido. Tá? Nosso paciente no ambulatório de nutrologia esportiva da BWS, ele, ao chegar no ambulatório, né, é, ele recebe uma ficha de anamnese, né, onde ele vai responder diversas questões a respeito da sua saúde, né, e também da sua alimentação e hábitos alimentares, né, entre outros, se eu me esqueci, o senhor me lembre. Né? Então, tem esse primeiro contato onde o próprio paciente faz uma reflexão a respeito da sua saúde e da sua nutrição. Né? Isso é muito importante, mesmo que nós tenhamos que perguntar novamente em consulta, mas é importante nós termos esta participação do paciente se analisando, Bom, certo? isto resolve muito o nosso papel na anamnese quando o paciente entra no consultório, porque ele traz esta ficha com 54 itens preenchidos. Uhum. Você facilita muito a nossa vida, é ou não Ah, é? com certeza, com Tá? certeza. Né? Inclusive, deve ter lá 3 itens só para mulheres, Uhum. sobre a menstruação, regularidade, etc. Né? Exato. Então, facilita bastante a anamnese, porque são 54 itens que eu posso conversar com o paciente fazendo complementações, perguntando alguma coisa que não ficou bem claro para nós que atendemos esses pacientes. Uhum. E o recordatório das 24 horas. Isso, recordatório alimentar das últimas 24 horas. É uma ferramenta que os nutricionistas também usam. Né? E é importante, eu mais uma vez falo da reflexão. Existe aquele ditado popular que a pessoa fala: Meu Deus, eu não lembro o que eu comi no almoço. Né? Então a pessoa tem que fazer um esforço para lembrar das suas últimas 24 horas. Né? E isso faz com que nós consigamos ter uma noção de como é esta alimentação no dia a dia, porque a maioria das pessoas não tem grande variedade de alimentação. Né? Então, esse recordatório de 24 horas é muito importante para também, como eu falei, para a autoanálise do paciente e para nós mesmos, como médicos, que vamos Claro. analisar depois. Tá? Mas E, também, né, Aldi, vocês com este recordatório na mão, no momento que o paciente entra, ainda tem que fazer perguntas, porque não sim, está muito claro isso, né? Porque ele sim, bota no almoço assim, arroz, feijão, salada. Pô, é. mas Quanto? que salada é esta? É. Quanto? Quanto de arroz? Quanto de feijão? Uhum, Repete esse prato ou não? E assim por uhum. diante. É. Eu tinha um amigo que falava que é, maionese, maionese aquela feita de batata, era salada, Isso, porque vai vinagre. Então, aí se você não claro. perguntar qual a salada, ele vai dizer salada de batata. Né? Então você, opa, tem uma caloria aí para contar. Né? É. Não, existe salada de batata com Uhum. cebola, com ervilha, ovo, sem maionese. Ah, sim, é E verdade. faz uma grande diferença. Com certeza. Mas de qualquer forma é uma fonte de carboidrato aí, que a gente fala salada, pensa que é Claro, só folha, né? claro. E está comendo arroz e Uhum. macarrão junto com essa salada.
exatamente. Né? Gafe nutricional, a gente chama isso, É, né? tem mais uma coisa a respeito da alimentação que a gente vai pegando, que as pessoas, principalmente aqui em São Paulo, se bem que é no país inteiro, mas aqui em São Paulo tem uma miscigenação de ascendências europeias, tem japoneses, né? Todos eles em consulta têm uma justificativa para o consumo alto de carboidrato. Ah, eu como muito macarrão porque eu sou italiano. Ah, porque eu como muito arroz porque eu sou japonês. Ah, porque eu como muita massa porque eu sou polaco. Né? Eu costumo dizer assim, não, qualquer ascendência vai ter ascendência no carboidrato. Isso é para tudo. Né? É, é. Bom, muito bem, a gente acabou atropelando, né? Mas a gente ainda está Não, não, mas é importante entenderem a importância dessas anotações, a preenchimento do questionário, recordatório, em sala de espera, antes de Exato, entrar. Né? exato. Uhum. É importante também o paciente ter alguma coisa para ficar fazendo a reflexão ali na sala de espera enquanto espera o médico. Ele já vem bem mais direcionado, né? Ele já chega, senta no consultório, já com uma boa reflexão, né? E já sabendo o direcionamento. É bem interessante. Muito bem. Chegou a hora de ser atendido. Né? Nós temos, eu fico como preceptor, ora eu faço o atendimento e os médicos, os pós-graduandos, eles acompanham e assistem, principalmente quando estão ainda no começo e não têm ainda uma experiência, ora eu assisto eles atendendo, né? Faço as correções necessárias e os ajustes, né? E depois do atendimento a gente continua fazendo a discussão do caso. Mas ainda antes de tudo isso, o nosso pós-graduando vai fazer o papel de médico dele, né? Que é fazer a triagem deste paciente, colher os sinais vitais, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, antropometria, o que tiver disponível, obviamente, né? Não é apenas só peso e altura, nós também dispomos da avaliação da composição corporal por bioimpedância, né? Que é uma maneira de muito fácil, muito reprodutível, né? Pode se fazer quantas vezes for necessário, né? E consegue dar abrilhantar essa antropometria do que simplesmente peso para altura. Ah, eu quero emagrecer, mas emagrecer o quê? Eu quero engordar o quê? O que é músculo, o que é gordura, né? Então, este exame de bioimpedância dá uma série de informações assim riquíssima, né, para o médico poder fazer o seu planejamento com o paciente. Isso tudo é feito antes da consulta propriamente dita. Então, essa triagem é muito importante, né? Só para dizer àqueles que nos assistem que essa bioimpedância, que é segmentar, ela é multifrequencial, tem mais de uma frequência, e é segmentar. O que quer dizer isso? Ela mostra se existe balanço ou desbalanço de segmentos corporais. Sim. Às vezes, como nós atendemos esportistas e atletas também, por exemplo, o cara joga futebol, tem uma boa massa magra em perna, mas quando chega lá nos braços, uma massa magra abaixo da média. Esse desbalanço vai elevar o risco de lesões naquele esporte. Exato, exato. Olha só como deixa mais enriquecida a consulta. Quando eu fiz a graduação de nutrição, eu me formei de 98 para 99. Naquela época, eu tive como adquirir um aparelho de bioimpedância, né? Já era caro, hoje continua sendo, mas era imprescindível, assim, era um diferencial para mim, como nutricionista, no começo dos anos 2000, ter um aparelho de bioimpedância. E o aparelho de bioimpedância, nós dizíamos, ele é tetrapolar, só que era feito com você inserindo os valores de peso e altura no aparelho,
E os 4 polos, na verdade, mediam apenas um lado do corpo. Então, eram 2 polos na mão, 2 polos no pé e o paciente em repouso numa maca. Eram adesivos que nem Isso. eletrocardiograma. Exato, não, os Né? eletrodos adesivos, exatamente. Isso. E nos forneciam, claro, já era importante saber o percentual de gordura, a água corporal, a hidratação, a gente já conseguia saber do corpo como um todo, né? Uhum. Mas como o senhor falou mesmo, o aparelho de bioimpedância que nós temos hoje, ele consegue segmentar isso muito melhor, né? E pelo fato de ser multifrequencial, nós conseguimos inferir até o nível de proteína, de minerais do corpo, né, com a passagem da corrente elétrica. E como o senhor mesmo disse, né, segmentar, nós conseguimos mostrar para o paciente, em números, aquilo que ele já desconfiava de uma maneira subjetiva. Né? Vou dar um exemplo, né, o exemplo muito clássico que aparece no consultório de nutrólogo é sobrepeso. Né? Então eles já chegam sabendo que estão com sobrepeso. E eu falo para eles, olha, nós só administramos o que medimos. Então eu estou transformando em números a sua queixa. E assim nós conseguimos fazer um plano de ação e verificar o sucesso ou o insucesso desta intervenção. Então é importantíssimo a gente ter a bioimpedância, é muito bom. E Aldi, aqui entre nós, todos que tratamos obesidade, o paciente está interessado em perder peso, Uhum. mas ele não se preocupa com o que ele vai perder de músculo. Exato. E quando a gente mostra na avaliação da bioimpedância, a gente coloca ali, circula, olha aqui, ó, seu músculo está muito baixo. E com você tendo uma menor massa muscular, a potência do seu motor vai ser mais baixa também. Né? Então, eu costumo dizer que eles transformam um carro 2.0 num carro econômico. Né? Então, porque não tem músculo para gastar. É isso aí. É isso aí. Bom, triagem, ainda estava. A triagem, estava falando, isso. E aí, vocês fazem a identificação do erro alimentar? Sim, aí o paciente vem para consulta. Né? E na consulta a gente tem uma sequência a seguir, né? Sempre pensando que nós estamos fazendo uma avaliação pré-competição esportiva. Né? Já que o ambulatório é de nutrologia esportiva, a gente adequa essa anamnese a qualquer tipo de atividade física, seja o praticante de musculação na academia, até o atleta de competição. Então nós temos que seguir um plano. Então a gente faz isso. Primeiro a gente pergunta sobre qual a modalidade esportiva que ele tem praticado. Mas depois a gente fala sobre isso, já que o senhor perguntou da parte alimentar. A gente usa um software para poder transformar em números, mais uma vez, aquele recordatório alimentar. E a gente começa a esmiuçar um pouco mais. O paciente colocou lá, café com leite e pão de manhã, vai dizer quanto adoça ou não adoça, e com isso nós conseguimos colocar no software para poder ter em números calorias, macro e micronutrientes, para podermos ter uma avaliação se o nosso paciente está atingindo as metas, ou se está ultrapassando as metas em algum macronutriente. E é muito legal, nós temos hoje em dia, parece que é uma coisa comum, né? Todo mundo tem software de análise de alimentação, tem vários aplicativos no celular que a pessoa mesmo faz, mas questão de 20 anos atrás era na mão. Né? Tinha que pegar a tabelinha e calcular. Excel. Era antes do Excel. Tinha que fazer na mão. Tinha que fazer na mão, tabelas e tal, né? Era muito mais complicado, né? Então, hoje em dia, o software ajuda muito. Né? Então, a gente faz uso do software para análise quantitativa dessa alimentação. No meio da anamnese, a gente acaba colocando também. Tá? Os outros tópicos, né, que a gente estava falando, então, em primeiro lugar, qual era a modalidade de exercício físico que esse paciente está fazendo, a ficha médica, o histórico de saúde, nós conseguimos verificar
na anamnese que o próprio paciente preencheu e enriquecer ainda mais com mais perguntas que ficam em dúvida. É importante nós sabermos se está fazendo uso de alguma medicação de uso contínuo, né? Isso às vezes já denota uma doença crônica que o paciente já esquece que tem, né? Que já é comum ele tomar losartana todo dia, esquecer de falar que está hipertenso, né? E também, óbvio, questionar se o paciente já está fazendo uso por conta própria de algum suplemento ou fitoterápico. Porque quando eu pergunto medicamento para o Ou paciente... hormônio, né? Ou hormônio. Não, e hormônio não se fala. Também tem. Se Eles usou esteroide, está usando, né? Isso é muito comum, né? Quando fala nutologia esportiva, o questionamento sobre esteroides e anabolizantes em todo ambulatório tem pelo menos um paciente que vai questionar ou se já usou ou pretende usar, e nós temos que estar aptos a esclarecer as dúvidas a respeito e com relação às indicações e contraindicações, né? Porque tudo tem contraindicação. Desculpa te interromper, mas já que tu tocou nesse ponto, para ver como a prática clínica envolve isso, né? Uhum. Não tem como esconder ou não querer atender o paciente por causa disso. Uhum. No nosso curso, quer dizer, lá nas aulas prático-teóricas, nós temos aula sobre esteroide, Uhum. ou seja, estímulo hormonal para hipertrofia, Uhum. e temos aula também de tratamento de doenças com substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Uhum. Nós temos os dois lados da questão, certo? Sim. Uhum. A gente Porque tem que estar preparado. se o hormônio existe, é porque existe doença, Uhum. certo? Quer dizer, o Certo. medicamento existe porque existe doença. Agora, o uso estético e tal é outra história. Então, por isso que nós temos uma elucidação dessa prática nas nossas aulas e, ao Uhum. mesmo tempo, estas mesmas substâncias sendo tratadas em doenças, mas que Uhum. são proibidas na Agência Mundial Antidoping. Tem que ser feito todo um processo para o atleta que é submetido ao doping, para que ele use aquela substância proibida, porque não tem nenhum substituto para Uhum. tratar aquela doença. Uhum. Exatamente. Então, a gente pensa que vai falar só de nutrologia, nutriente em si, mas nós somos médicos antes de tudo, né? Então Claro. temos que estar aptos a opinar sobre todas essas questões, né? E aparece muito, né? Em consultório, as perguntas sobre hormônios, né? Suplementos em geral aparece muito, vem com dúvida, às vezes faz uma consulta só sobre dúvida de suplemento, né? Doutor, eu Não, vim aqui para tomar suplemento. e quantos erros de uso de suplemento tem, né, Aldo? Sim, sim, Meu bastante. Deus. Né? E Hoje em dia, suplemento é uma coisa cara, né? exato. Né? Hoje em dia, olha só, estou raciocinando agora, eu não tenho visto mais tanto como eu via antigamente, principalmente na minha época de nutricionista, um excesso grande de proteína em suplementos. Tá? Lá antes de eu fazer medicina, às vezes chegava no meu consultório a pessoa que tomava whey protein o dia inteiro, né? Whey protein no café da manhã, whey protein antes do treino, durante o treino, após o treino, depois do almoço, né? Se a gente vai fazer o cálculo disso, vai lá dar 4 gramas por quilo, 5, mais, né? 50% da dieta, proteína. Era muita coisa, né? Hoje eu tenho visto menos disso, né? É, primeiro que as pessoas parou um pouco a modinha, porque cada época tem a sua moda de suplemento, né? Claro. Parou um pouco isso, mas também nós tivemos uma adaptação das metas proteicas, né? Quando eu estou falando de 15, 20 anos atrás, nós falávamos de meta proteica de 0,8 gramas por quilo de peso, 1 grama, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente pode extrapolar um pouco mais com segurança, né? E, inclusive naqueles pacientes que estão tendo
algum tratamento a nível renal, né? Nós Isso. conseguimos ter mais segurança na prescrição de proteína e tem os seus Ou, benefícios, né? ou na reabilitação de lesão muscular também. Exatamente, exatamente. Né? Tem Bom, a hora da gente usar a proteína, né? vocês pegam exames de laboratório? Pedimos, com certeza. Né? Um dos itens da anamnese é verificar a parte laboratorial. E se o paciente não tem em mãos exames recentes que nós possamos utilizar naquela consulta, nós solicitamos. E aqui cabe lembrar que o nosso pedido de exame laboratorial, ele é direcionado. Nós não vamos fazer um pedido de livro, né? Eu digo livro no sentido de número de páginas, né? Sai lá, a pessoa tem costume de chegar, eu vou no nutrólogo, ele vai me tirar 1 litro de sangue para ver os nutrientes todos, né, que existem. Não, nós temos uma lista de exames prévia para nos auxiliar e alguns espacinhos para poder escrever alguma coisa a mais, mas não é assim um excesso de exames, mesmo porque isso é má prática médica, né? Você Isso. pedir um excesso de exames. Quanto mais, melhor. Não, tá errado. Tá Quanto menos, errado. melhor. Quanto menos, melhor. Né? Claro. A tendência é de você estar pedindo, da pessoa estar pedindo muito exame para, vou ver se tem alguma coisa aqui. Isso já está errado, né? Porque É, os exames são para complementar o nosso diagnóstico, né? A clínica, a máxima que a gente aprende na faculdade vale para sempre, né? A clínica é exato. soberana e os exames são para elucidar o diagnóstico. E eu não vou tratar um exame, né? Eu vou tratar o paciente. Isso. Então, tem coisas que são desnecessárias, mesmo porque muitos exames têm limitação Claro. laboratorial e vai gerar mais dor de cabeça e ansiedade do que achar alguma coisa mesmo. Aldir, e os pacientes hein, têm algum constrangimento de serem atendidos por 8, 10 médicos ao mesmo tempo? Até hoje nenhum. Eu costumo perguntar para o paciente que está de primeira vez, né? E deixar ele à vontade, né? Me Eles apresento, são avisados eles previamente, são, né? eles Claro. são, eles já Mas entram sabendo, mas eu ele ser reforço. avisado e estar no consultório com 6, 8 Uhum. médicos é diferente, né? Né? Mas eu vou te falar que tem sido uma experiência agradável para os pacientes, porque como os alunos eles são muito interessados e eles querem aproveitar ao máximo aquela oportunidade ali que está comigo no ambulatório, então eles fazem muita pergunta para o paciente, eles se interessam por isso e o paciente gosta de responder, ele se sente acolhido, nossa, eles estão interessados no meu caso. Claro, Né? claro. Então fica uma coisa muito, muito interessante. Mas eu sempre me apresento, né? Eu falo, eu sou o preceptor, os colegas que estão aqui são médicos, né? Esse é o primeiro lugar, né? Que estão em treinamento nesta área. Tá? Tudo Uhum. bem? Não, tudo bem, tranquilo. E ele responde a consulta. Ele pode ficar com a cabecinha virando para um lado para o outro, porque às vezes tem muito médico em volta, mas respondem e é bem tranquilo quanto a isso. Claro. E eles voltam? Voltam. Eles voltam com certeza, né? Eles sempre querem voltar. Às vezes eu dou um pedido de retorno para 2 meses, né? Falei assim, vai cumprir o que eu pedi, né? O que nós tivemos aqui de orientação, cumpre isso por 2 meses, repete tal exame e daqui 2 meses eu te vejo. 2 meses só? Não pode ser mês que vem? Eles querem retornar, né? Então os pacientes retornam e fazem o acompanhamento. E tem mais uma coisa que chama muito a atenção, que eles voltam também, eles querem muito fazer a bioimpedância de novo. Isso é. Eles querem, eu quero ver como é que foi esse mês, se Claro, deu claro, certo ou não. claro. Mas é importante avisar a todos que nos assistem que aqueles que têm experiência de consultório e vão adquirir o equipamento de bioimpedância, por exemplo, que é um exame que tem que ser cobrado, né? Sim, claro. E não dá para cada retorno quinzenal ou mensal fazer o exame de novo, que não vai Exato. mostrar muita diferença. Então tem Uhum. que ter parâmetros e Exato. combinar com o paciente também. Diz, olha, nós vamos repetir esse exame quando o senhor ou a senhora fizer variações de 3, 4 quilos de diferença, Uhum. porque o foco é irmos atrás
do comportamento da massa magra. Quanto o senhor ou a senhora perdeu com 3, 4 quilos de diferença. Exato. Né? Ou quanto ganhou também. Claro, ou quanto ganhou. Mas é importante combinar com o paciente para não ser pego de surpresa. Exato. Volta a reconsulta, olha, sua reconsulta é tanto. Ué, mas o valor não era esse? Não, mas a senhora vai ter que fazer bioimpedância de novo. Tem que avisar, né? Porque é um coisa exame importante para quem já tem consultório e tudo, né? Sim. Tem colegas que incluem no valor da sua consulta, mas acho que é legal deixar claro para o paciente que é um exame e que precisa ser cobrado. Né? Tanto que tem até registro eu não esqueci o nome, do SUS e dos planos de saúde, porque ele é tabelado, né? Tem o valor que o plano de saúde paga para o médico, então é um exame como outro qualquer. Claro, Né? claro. E realmente, já que estamos falando de bioimpedância, tem todo uma recomendação pré-exame de bioimpedância que a gente tenta seguir na maior parte das vezes. Porque como ele é um exame que é sensível à hidratação corporal, qualquer coisa, qualquer atitude que vá interferir nessa hidratação vai interferir no resultado do exame final. Né? Ou seja, a atividade física intensa e extenuante vai interferir na hidratação, vai interferir no exame. Então, a recomendação é que o paciente, quando vá fazer novamente o exame, ele esteja muito parecido em termos de hábitos com o que ele estava no exame anterior. Né? Vai fazer no sábado de manhã. Né? Sendo que não foi na academia no dia anterior, não consumiu bebida alcoólica e não tomou cafeína. No próximo mês que for fazer, que seja também nessas mesmas condições. Não vá mudar para quarta-feira à noite, depois de uma reunião, entendeu? Vai ter claro, mudança. Claro, claro. Não, muito bem. Muito bem, estamos nos encaminhando para o fim dessa live. Opa, e eu será que queria tem pergunta? saber, Aldi, se Diga, tu professor. gostaria de colocar alguma questão do nosso ambulatório que a gente não perguntou, a gente não discorreu sobre. A questão da prescrição em relação a suplemento. Bom, nós estávamos falando que fizemos uma análise da alimentação do paciente através do software e acabamos descobrindo que está uma inconformidade. Tá? Está em excesso alguma coisa, está em falta outra. Tá? Nós podemos sim, né, sugerir complementações por exemplo, de macronutrientes básicas. Né? O meu paciente tem um objetivo, vou pegar um objetivo, o que mais aparece ali no ambulatório. Né? Ele tem o objetivo de melhorar a sua massa muscular, né, o ganho de massa muscular, faz o seu exercício resistido, mais o seu consumo proteico para que ocorra esse anabolismo muscular está aquém do indicado. Nós podemos indicar um suplemento proteico para este paciente? Sim, a gente acaba fazendo. Né? Depois, vamos supor que esse paciente fez o seu exercício matinal e esperou 3 horas para a sua próxima refeição. Né? Então a gente propõe as mudanças já ali nessa primeira consulta. Olha, acho interessante você, se não conseguir fazer uma alimentação que contenha a proteína necessária para este momento, então que faça uso de um suplemento, sempre que, em primeiro lugar, a alimentação e depois o uso do suplemento. Né? Uhum. Então essa é uma coisa que acontece muito, né? Para não dizer todas as vezes. Que mais? Depois, no retorno, quando o paciente volta com os exames e às vezes tem alguma deficiência de alguma vitamina em especial ou do metabolismo do ferro, nós também podemos fazer uso de medicações para correção. Quando eu falo medicações, a gente fala em vitamina D, né? A vitamina D se corrige de forma medicamentosa. Né? A quantidade de vitamina D que é utilizada para reposição é uma quantidade farmacológica.
né? É, Então a gente usa. esse é um aspecto muito importante de quem nos assiste. Existe vitamina D suplemento Uhum. e existe vitamina D remédio. Sim, Tudo é questão de dose. Então, se exato. eu entrar numa loja de suplementos alimentares para atleta, etc., vai ter vitamina D, Uhum. Sim, mas numa dose 100% das DRIs, ou seja, recomendação para a população em geral. exato. Uhum. Quando ele tem deficiência de vitamina D, e no esportista atleta é importantíssimo Uhum. para a recuperação muscular, Exato. ele pode ter indicação de 50 mil unidades por Uhum. semana contra 400 unidades internacionais do suplemento. Uhum. Então, isso é Exato. prescrição médica. Uhum. E é tão importante a gente falar disso, porque vitamina D é outra modinha, né? Quando eu falo modinha, Sim? né? Você pensa, vitamina, o nome é vitamina, já pensa, vitamina, se eu consumir em excesso, não tem problema. Acontece que a nomenclatura está desatualizada da vitamina D, né? Nós sabemos que ela é um componente hormonal, né, que nós produzimos, inclusive. Eles falam, é a vitamina do sol. Eu disse, bom, se fosse uma vitamina, eu ia comer uma maçã e ia ter vitamina D, Claro. certo? Mas a gente precisa de formação endógena. Então, quando eu estou suplementando esta vitamina D, o colicalciferol, em doses altas, é para uma reposição para os níveis ficarem normais. Se eu ficar usando esta reposição para sempre, como às vezes acontece, incorre em intoxicação, né? Aumenta o risco de calcificações, porque aumenta a absorção do cálcio. Né? Uhum. E com isso, temos problema renal também, para pacientes Uhum. que têm insuficiência renal. Então, não é assim, vou consumir um monte porque faz bem. Não, tem uma indicação médica disso. Tá? É. Agora, as doses que são dentro das DRIs, que é a recomendação para a população geral, ok, a gente encontra em loja de suplemento como parte disso. Mas o ideal mesmo é fazer uma análise, né? Fazer um É. exame de É. sangue simples com o médico. É. Porque o Né? exame de sangue para vitamina D, ele é bem objetivo. Quer Sim. dizer, ele informa o médico que tem que haver ou não a reposição, Uhum. diferente do cálcio. O cálcio, Uhum. que é importantíssimo também para o músculo, não só para o Sim. osso, Uhum. nós não conseguimos no sangue dizer que o cálcio está baixo ou está alto, em nível Uhum. ambulatorial. Uhum. Talvez lá em nível hospitalar, do internado. Uhum. Então, muitas vezes, para atletas, dependendo da intensidade do nível de treino, nós podemos recorrer lá ao paratormônio para Uhum. saber se o consumo dele é inadequado. Uhum. Que, aliás, nós, na própria alimentação, na qualidade do alimento, ou seja, origem vegetal ou animal, a gente já tem uma ideia desse Uhum. consumo adequado. Exato. Porque é Exato. 1,2, 1,3 gramas por Exato. dia Uhum. que um adolescente atleta tem que consumir. Né? Sim. E mais uma vez é importante a gente fazer o recordatório alimentar e colocar no software, porque nós conseguimos identificar esse micronutriente lá também. Exatamente, exatamente. Né? Aliás, o software que nós trabalhamos, até índice glicêmico dá, não é Exatamente. mesmo? E com isso, e olha só, já que o senhor falou de cálcio, né, tem assunto para várias lives aqui, né? Sim, sim. Já que o senhor falou de cálcio, se a gente identifica uma deficiência de cálcio, a gente consegue fazer uma reposição com o alimento. Né? Nós sabemos que os lácteos, o leite em geral, ele é riquíssimo em cálcio. Né? Às vezes, um copo de leite eu consigo repor aquilo que está precisando para completar ali o seu 1,5 gramas por dia. Né? Então, Mas, Audi, como a moda é ser fashion, ser intolerante à lactose, fashion. É complicado. Eu tento orientar bastante. Nós, como médicos, em primeiro lugar, a gente também tem o papel educativo e de orientar o nosso paciente e com fundamentação científica, né? Explicar para esse paciente o que é uma intolerância à lactose, todo médico deveria saber fazer, né?
E eu posso falar um pouco da minha prática, porque isso é todo dia, vem alguém me pergunta em ambulatório com relação à intolerância à lactose. Né? Doutor, eu vim aqui para fazer o exame do teste de intolerância à lactose. O senhor recomenda sim ou não? Não. Na grande maioria das vezes eu não recomendo. Por quê? Porque a clínica é soberana. Se o meu paciente chega para mim e fala, eu consumo um copo de leite e não tenho sintoma, mas eu consumo 2 que me dá diarreia, gases e distensão abdominal. Eu falo, bom, você tem uma intolerância à lactose, mas tolera um copo, não tolera 2. Né? Eu não preciso fazer um exame, que se o exame vier positivo ou negativo, não vai interferir na minha conduta. Claro, Né? claro. Agora, quando eu tenho uma desconfiança maior, né, eu faço o teste, mas eu deixo isso para casos específicos, porque o teste de intolerância à lactose, até quem não é intolerante, quando dá negativo, a pessoa passa mal, porque é uma dose enorme de lactose. Né? E isso causa um desconforto, assim, não dá tempo do corpo metabolizar, vai ter uma urgência fecal aí. Exatamente, claro, claro. Então eu procuro deixar bem claro, assim, que e sempre vem atrelado intolerância à lactose com glúten, né, alergia ao glúten. Acham que é a mesma entidade. Né? Então a gente tem que fazer essa orientação também. Não, olha, doença celíaca é uma coisa, né? Sensibilidade não celíaca ao glúten é outra coisa, e isso não é assim comum como todo mundo fala que é a moda, né? Tem que ser investigado. Aldi, quantas pessoas dizem assim, quando eu parei de usar alimentos lácteos e parei de usar alimentos contendo glúten, aí eu comecei a emagrecer. Claro. Claro, mas também isso é fácil, né? Qual é a principal fonte de carboidrato da nossa sociedade? É o trigo. Então, a primeira coisa que acontece, ela vai substituir tudo que tem trigo para algo que não tenha glúten, que não seja do trigo. Então, no começo é difícil. Então, a pessoa começa a consumir menos caloria e começa a emagrecer. Eu falei assim, beleza. Né? Se está atingindo o objetivo e não está desnutrindo, continue assim. Né? Não, Mas a tendência... Desculpe. Por outro lado, a pessoa que começa a fazer esta seleção é mais cuidadosa na dieta e emagrece mesmo. Também tem isso, Claro. porque é difícil. Porque é difícil. Não é mesmo? É mais cuidadosa. Mas, enfim, de qualquer forma, isso vai até um certo limite, porque se não fosse assim, os celíacos realmente, eles estariam fadados a emagrecer até morrer. E não é isso que acontece. Né? Eles conseguem fazer uma substituição por um carboidrato que não contenha glúten e acabam tendo até obesidade. Né? Então, então é falso eu parar com o glúten para emagrecer. É falso, não é o glúten, é o carboidrato. É o carboidrato. Claro. Bom, Aldi, estamos avançando no horário já. Viu como foi produtivo, né? Sim, gostei bastante. E chamar a atenção de todos que principalmente entraram depois, que nós tivemos a grata satisfação de receber o Dr. Aldi, que é médico preceptor do nosso ambulatório de nutrologia esportiva, da pós-graduação MEC, BWS Abram, e por isso que nós falamos tanto de nutriente, de alimentação, etc. Ele é nutricionista de formação, é médico com residência em nutrologia e com título de especialista em nutrologia. Por isso que a gente falou tanto em alimentação, ingredientes, nutrientes. Espero que todos tenham aproveitado. Mais uma vez, Aldi, muito obrigado por tu teres aceito esse bate-papo, essa live nossa hoje. Eu que agradeço, professor. Eu fico muito honrado com esse convite, com essa participação, né, porque eu sempre admirei o seu trabalho. Né, eu já fui seu aluno, já fiz os teus cursos antes de eu ser nutrólogo, né, e me sinto honrado de estar aqui agora dividindo um horário com você.
Quero aproveitar e fazer o convite para os médicos que têm interesse em nutrologia, que estão nos assistindo. Nós temos o Congresso Brasileiro de Nutrologia, onde nós estaremos neste próximo quinta, sexta e sábado desta semana. Tá? Ainda dá tempo de fazer as inscrições para a gente aparecer aqui em São Paulo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. Poupasse essa divulgação que eu ia fazer. Você ia fazer? Desculpa. Não, sem problema, sem problema. Porque eu sou da diretoria da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia. Quer dizer, tu me poupou de fazer um convite a todos que têm interesse na nutrologia, na nutrição, esse congresso que é imperdível. Estaremos lá. Muito bom descanso a todos. Mais uma vez, obrigado, Aldi. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso a todos.